Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal e esta é a 11ª devocional da série que eu estou fazendo aqui, que é do Evangelho de Jesus escrito por João. Te convido a me acompanhar nessa série de devocionais que posto de segunda a sexta-feira. Para isso, te convido a se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, já ativa o sininho de notificações. Para me ajudar um pouquinho mais a compartilhar a palavra de Deus, peço que já deixe o seu like aqui. Bom, falamos na devocional anterior da conversa de Jesus com a mulher samaritana, falamos sobre adoração a Deus, sobre relacionamento com Deus. Foi muito bom e vale a pena você dar uma olhadinha lá, tá bom? Se você ainda não viu. E hoje vamos continuar falando do capítulo 4 de João. Vamos ver a história da cura do filho de um oficial romano. Isso está em João capítulo 4, versículos 43 até o 54. É um testemunho maravilhoso. Para começar, vamos ver então versículos 43 até o 46, que diz o seguinte: Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas, mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Vamos parar um pouquinho aqui com o texto e vamos ver o contexto. A Galileia era a terra de Jesus, onde ele nasceu e cresceu. Basicamente, ele conhecia a região e todos ali também o conheciam. Portanto, havia uma certa familiaridade com Jesus. Mas o texto diz que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Talvez isso queira dizer que familiaridade com Jesus, mesmo sabendo que ele realizou milagres ali em Jerusalém, né, e também na região, não significa realmente familiaridade. Apenas um tipo de conhecimento, pois se o reconhecimento de verdade, se fosse realmente familiarizado com Jesus, o teriam honrado ainda mais como deveriam. Isso me faz pensar que talvez a nossa falta de honra a Jesus seja por termos uma falsa familiaridade com ele. Agora, os versículos seguintes vai contando que esse oficial do rei romano pede a Jesus que vá de Caná da Galileia, onde ele estava, a Cafarnaum, pois seu filho estava muito doente, à beira da morte. De Caná a Cafarnaum era aproximadamente 25 milhas ou 40 quilômetros. Esse pai insiste com Jesus, pois a situação do filho era de caso de morte, sabe? Interessante que Jesus diz que ele pode voltar para casa, pois seu filho estava curado. O pai se alegrou, pois acreditou nas palavras de Jesus. E logo no caminho de volta, esse pai é avisado por seus servos que o seu filho passa bem, que está curado. E olha o que diz o texto, versículo 53. Assim creram ele e todos os de sua casa. Ou seja, a partir daquele momento, ele abraçou a fé em Jesus juntamente com toda a sua família. Fico pensando aqui que talvez o maior milagre ali não foi a cura do filho, apesar de ser algo tremendo e maravilhoso, mas a maior cura aconteceu quando todos daquela família creram em Jesus. Agora, Jesus disse algo muito forte antes de curar o filho daquele oficial. Ele disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. João 4,48. Jesus repreendeu aqueles que dependiam de sinais e maravilhas antes de poderem crer. Pode parecer que Jesus foi duro com esse homem que queria que o seu filho fosse curado, ou com as pessoas que estavam ouvindo naquele momento, mas ele encontrou muitos na Galileia que estavam interessados apenas em seus milagres. Com certeza, sinais e maravilhas são coisas boas, é verdade. Pode levar as pessoas a crerem em Deus, porém, não deveriam formar o fundamento da sua fé. Não deveríamos depender deles para provar Deus. Sinais e maravilhas em si não mudam as pessoas. Israel, por exemplo, viu sinais e maravilhas no Monte Sinai e até ouviu a própria voz de Deus, e ainda assim, em pouco tempo, eles já estavam ali adorando um bezerro de ouro. Aí eu pergunto, e você? Quantas vezes já pediu um sinal a Jesus? Ele realizou o sinal para que você acreditasse nele e transformasse a sua vida e a de sua família. Será que somos igual a este pai aflito? Será que se não vemos os milagres, permaneceremos crendo em Jesus? Jesus não foi ao lugar onde estava o menino, sabe? Mas disse o pai: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. João 4,50. E algo que aquele pai ainda fez, que a maioria de nós também faz, é confirmar se o menino realmente foi curado e se foi por Jesus. Diz o texto que quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde.
Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. João 4, 52 e 53. Sabe, não estou dizendo que você, após receber o milagre de Jesus, não deve verificar, fazer exames para confirmar o milagre ou não, mas estou dizendo que nossa fé é muito pequena diante do poder de Jesus. Estou dizendo que confiamos muito pouco nas palavras do Senhor Jesus diante de uma situação que exige um milagre dele. Quando passo momentos difíceis onde espero um milagre de Jesus, passa em minha mente se continuo crendo, independente do milagre acontecer, se continuo confiando nele, independente de. E você, como reage com Jesus nesses momentos em que você clama por um milagre? Só crê se o milagre acontecer? Agora, esse pai também nos deixa uma outra lição tremenda. Ele acreditou nas palavras de Jesus. Jesus disse: pode ir, seu filho continuará vivo. Jesus provou severamente a fé deste pai, forçando a acreditar apenas na palavra de Jesus e não em nenhuma demonstração externa de milagre. Apesar da prova, o homem confiou nas palavras de Jesus e partiu. Aquele oficial do rei, aquele pai, demonstrou que a verdadeira fé é acreditar em Jesus simplesmente pela sua palavra. A fé real pode perceber e aceitar a demonstração externa do milagre e até de quem operou o milagre, mas não a exige. Pela fé, aquele pai sabia que Jesus não precisava estar ao lado do menino para curá-lo. A fé não está limitada a espaço físico e a sentidos. Ela age por determinação de Deus, numa dimensão muito além desta que conseguimos compreender e até processar. Eu creio que todos os dias Jesus está realizando curas, milagres à distância, como também do evangelho que vimos aqui hoje. São os sinais que as pessoas pedem e ele abençoa com cura. Ele já concedeu uma bênção desta a você ou alguém que você ama? Se não, creia nas palavras de Jesus e esta bênção alcançará a sua vida. Eu creio nisso. Mas não se esqueça, quando a bênção chegar, abrace essa fé como aquele pai abraçou. Testemunhe primeiramente aos seus familiares e depois aos seus vizinhos, amigos e colegas. Vamos juntos abraçar a fé crendo unicamente em Jesus como único e suficiente Salvador. Se essa palavra que abençoa você, peço que você deixe o seu like, gente, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e conhecidos. E na próxima devocional falaremos de uma outra cura tremenda, você não pode perder. Que Deus te abençoe neste dia.